Aí hoje eu, acordei, fui lá procurar piadas novas sobre avião e fretamento. Não achei nenhuma. Aconteceu alguma coisa ontem que eu perdi? Ela é braba, hein? Ela é braba, ela é braba. Não, e ela debocha, tá? Ela é braba. Estão mais calmos? Então faltava reforço, faltava tudo. Que faltou reforço, faltou. Mas quem disse que foi ganharam? Quem disse que... Vamos lá. A análise não pode ser baseada no resultado. Eu tô com Canedo. Eu também acho que faltou um aporte. Podia ter comprado, podia. A pergunta é, quem disse que quem não quis trazer foi a Leila? Vocês não percebem que vocês são idiotas falando isso? Claro, quem é que manda no Palmeiras? Explica pra ele, é lógico. Leila, Abel e Anderson Barros, não vaza nada de lá. A Leila é dona do cofre, beleza. Ela não entende de futebol, claro que não. Então ela chega e fala assim, Abel, e aí? Quem decide é o Abel. Eu acho, se vocês querem reclamar da Leila, vocês têm que reclamar muito do Abel na mesma proporção. As pessoas são muito inocentes. Não adianta falar, não, o Abel e o diretor de futebol a gente bota num altar e a Leila a gente xinga. Não, bonitinho, vocês estão olhando errado a situação. O Anderson Barros nem entrevista dá de tão discreto que ele é. É lógico, os três fazem tudo juntos. Quem define quem vem e quem não vem não é a Leila. É o Anderson Barros com o Abel. Claro. E muito mais o Abel. Se não veio ninguém, é porque ele não gostou dos nomes disponíveis e não quis. Pra Leila não muda nada. Pagar 15 milhões de euros, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros pra trazer alguém de peso. Claro. É porque não encaixou no perfil que o Abel quis. E outra coisa que vocês têm que reparar do Abel. O Abel gosta de elenco enxuto, magrinho, tá? Ele liberou os jogadores, lembrando, no meio do ano, e enxugou ainda mais. Eu fui contra, lembra? Eu fui contra. Não faz isso, não sei o quê. E ele vai lá e enxuga. Continua achando que sou contra, mas é mais fácil gerir time curto. Claro que é. Você tá muito mais próximo dos caras. Você tem mais lugar no ônibus, você senta do lado do cara, troca uma ideia com ele. O Abel não ficaria onde ele não tem poder pra ficar no tamanho que ele tá já. Você falar isso pra mim, do primeiro ano do Abel, beleza. Esse Abel aí só fica se ele for o rei, pô. Cara, sobre o Abel. O Abel, a gente tá em dúvida se ele vai ou não ficar. O Clear até acha que o tom dele mudou. Também. Ele deve estar. A grana que ofereceram pra ele é gigantesca, né? Eu me identifico com o Abel porque eu entendo quando ele fala, e na minha carreira foi parecido, né? Guardadas as proporções, do cansaço de você ter. De às vezes você nunca se sentir suficiente, assim. Você pode estar ganhando, tá tudo bem, você tá comandando um programa ótimo, mas você tá sempre apanhando. Eu nunca tive a imprensa do meu lado, por exemplo. Eu sempre apanhei, já falei isso pra vocês. Mas eles tentam, e com o Abel é igual. Eu acho que daqui 10 anos, quando a gente olhar pra trás e ver a forma como o Abel foi tratado no Brasil, a gente vai falar, mano, não é possível que isso aconteceu. Não é possível que os jornalistas chamavam ele de colonizador, começavam a falar de escravidão. A gente vai olhar pra trás e falar, cara, não é possível que as pessoas gritavam e faziam postagem com jornalista, influenciador sobre o Abel desse jeito. Nós vamos olhar para trás e ficar com muita vergonha da forma como o Abel foi tratado. Mas, cara, duas coisas do Abel que eu queria falar. A primeira é sobre esse negócio do dinheiro. Meu pai me falou uma frase quando eu estava conversando com meu pai sobre sair ou não. Ele falou que ele tinha um amigo que dizia o seguinte, que era tipo um ditado. Quando eu tinha saúde e tempo, eu não tinha dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, eu estava sem tempo, estava trabalhando pra caramba. E aí, mais pra frente, quando eu fiquei mais velho, que eu tinha tempo e dinheiro, eu já não tinha mais saúde. Que foi o ponto do Abel ontem, né? Ele deve estar exausto, ele não deve aguentar mais. Ele falou da data. 40 dias. Exato, cara. Que era meu segundo. Daqui 40 Imagina, dias. O reloginho dele já deve estar. Se eu fosse a Leila, além de dinheiro, tem que conversar com ele, porque a proposta lá do Alçade, que a gente sabe, e pelo jeito é verdade, que tem muita fonte falando, é boa, é falar sub-20 no Paulista nas primeiras 8 rodadas. Deixa ele fazer uma pré-temporada. Tem que ver se a federação deixa, tá? Faz misto, Aqui então. no Rio não deixa. Mas deixa ele não ir. Bota o João Martins. Bota o João. Mas não dá, Thiago. Mas ele precisa, mas tem Supercopa do Brasil. Que é o meu terceiro ponto. Ele precisa descansar. Mas dá pra ele a opção. Deixa ele falar não. Deixa ele fazer uma pré-temporada, porque não é justo mesmo você voltar a competir no estresse lá em cima. E ele falou, né? Os clubes paulistas do interior que são bons já estão fazendo pré-temporada. Eles vão entrar voando contra um Palmeiras que vai ter 5 dias de pré-temporada, cara. Mas o que eu queria dizer do Abel, e eu aprendi isso depois que eu saí também, e talvez ele perceba, é que também boa parte da cobrança é interna, é nossa, tá? Então, você nunca terá a imprensa do seu lado, Abel. Como eu também nunca tive, não vai acontecer. Nem quando você se aposentar, tá bom? Não vai acontecer. Só a torcida vai estar do seu lado. Eu nem torcida tinha no Big Brother, eram todas odiavam o apresentador, com razão. Porque eu era o cara que cobrava e interrompia e tal. Mas a cobrança nossa não vai mudar. Então, se o Abel for pro Catar, se ele perder 2 jogos seguidos lá, ele vai ficar puto igual ele fica aqui. Ele vai sofrer da mesma forma que ele sofre aqui. Eu acho uma pena. Eu também. Como eu achava uma pena o Pato não ter sido quem foi,
A gente sempre espera o Ganso não poder ter Mas título lá na perder o Europa. Abel é muito ruim pro futebol brasileiro, tá? O que eu queria é que o Abel fosse, se saísse do Brasil, fosse uma grande liga, porque é um baita personagem, um baita técnico. Você ir pro Catar assim, eu acho. Isso aí é só de fora. Quem sou eu para falar da vida do Abel? É uma pena ele ir pro Catar tendo a opção de não ir. E o Abel é português, pô. O Abel deveria até ter naturalmente mercado em Portugal. Mas também não sei se o patamar salarial dele já tá num nível que só grande Já é mais que Portugal dele daqui. Já é mais que Portugal. Pode ser. Bem Mas lembrado, bem lembrado. Triste perder a figura, né? O cara que faz bem ao futebol brasileiro, faz a gente pensar. Ele fala a todo momento sobre gramado, calendário, né? Certas pessoas que batem algumas teclas necessárias precisam continuar, porque senão vão continuar fechando os olhos. Sim. As decisões que ele tomou ao longo do campeonato, os problemas que ele resolveu. O Palmeiras teve uma série de problemas. Aí todo mundo fala, viu? Era só ter colocado o Hendrick antes. Foi jogar com 3 zagueiros. Só deu certo daquele jeito porque ele colocou o Hendrick naquela hora. E o Hendrick pôde brilhar naquele jogo contra o Botafogo. Botou o Rony no banco. Botou o Rony no banco. Botou. Não, é a gente que... o Abel não sabe nada. É a gente que sabe.